Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Teologizei e eu sou o pastor Carlos Alberto e estamos juntos aqui para aprender mais a palavra de Deus e colocar cada dia esses princípios em práticas, porque sabemos que esses princípios da palavra de Deus nos ajudarão a ter uma vida plena. Esse é o objetivo que eu criei esse canal, para que nós possamos aprender mais a palavra de Deus. Você tirar suas dúvidas, você poder compartilhar também seus motivos de orações, como eu tenho falado, e a gente crescer juntos no caminho que Deus trilhou para nós. E sim, existem algumas circunstâncias na nossa vida que às vezes deixa a gente muito triste, deixa a gente um sentimento de culpa, frustração, pode nos levar à depressão, pode nos causar muita ansiedade. E essa situação é o que eu falo de tomar decisões. Tomar decisões para alguma pessoa é tão difícil que ela não consegue tomar decisões e às vezes são outras pessoas que tomam decisão por ela. Mas é importante que você aprenda a tomar decisões. As decisões, como eu falei, nos deixam de fato frustrado. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, carrega uma culpa até hoje pelo fato de ter tomado uma decisão que complicou muito a sua vida. E aí a gente vive na questão do si. Ah, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. E quando nós vivemos nessa dimensão, é porque foi uma decisão lá atrás, que foi errada, que trouxe sérias consequências para nós. E o que eu quero falar é exatamente sobre mais essa virtude da vida com excelência, que é aprender a tomar decisões e, se é necessário, como diz o apóstolo Pedro, nós possamos ter discernimento, essa capacidade que a gente tem de discernir as coisas, que é a capacidade de tomar decisões. Mas para isso é necessário que a gente tenha sabedoria. Sim, que a sabedoria, a palavra sabedoria, vem do termo grego Sofia. Sofia é o nome da minha primeira filha. Então, assim, a gente colocou esse nome nela exatamente para que o nosso desejo fosse que ela tomasse decisões certas ao longo da sua vida. Nós temos em casa uma preocupação muito grande com o nome. Assim como o povo de Israel tinha no Antigo Testamento, a gente também trouxe isso para dentro de casa. E o nome dos nossos dois filhos, Sofia e Samuel, é algo que nós queremos exatamente para eles dois. A Sofia, nós queremos que ela tenha sabedoria para tomar decisões certas ao longo de toda a sua vida. E o pequeno Samuel, como foi resposta de oração, nós entendemos que do Senhor nós o pedimos e ele chegou até nós. Queremos que ele seja como foi o profeta Samuel, um grande homem de Deus. E assim, nós precisamos exatamente de Sofias, ou seja, sabedoria para tomar decisões certas. Quantas decisões erradas você já tomou ao longo da sua vida? E quantas dessas decisões que deixam você triste, cabisbaixo, desanimado, porque não consegue retomar e até tem medo de tomar decisões? O meu objetivo no vídeo de hoje é exatamente dar para você, pelo menos, algumas dicas pelas quais possam ajudá-lo a fazer com que as suas decisões sejam mais assertivas e assim você possa viver plenamente. A primeira decisão, o primeiro passo que eu quero dar para você, para que você possa tomar decisões certas, é observação. Observe, pare para analisar as coisas. Nós vivemos num mundo que a tomada de decisões precisam ser rápidas. É isso que as pessoas dizem. Essas decisões rápidas não nos permite muitas vezes a observação necessária, ou seja, a capacidade da gente entender o que vai ser essa situação, como é, por exemplo, uma cidade, vou mudar de cidade, vou para outra cidade. Então, que cidade é essa que eu estou indo? O que essa cidade me fornece? Quais são as expectativas que eu posso ter nela? Quais são as dificuldades que eu posso encontrar nessa cidade? E você poder tomar decisões em cima dessa observação que você fez. Um grande exemplo que eu encontro na Bíblia a respeito disso é quando o povo de Israel estava para entrar na Terra Prometida. Eles ainda estavam no deserto. E eles queriam saber como que era a Terra Prometida. O que que acontece ali? Moisés pega 12, um homem de cada tribo, e envia para, então, o novo lugar que eles iam conhecer, para que de lá trouxesse informações importantes a respeito desse lugar, que mana leite e mel, como era falado de Deus ao povo de Israel, um lugar abençoado, essa intenção que eles tinham a respeito disso, e eles queriam observar como é que era esse lugar. Então eles mandam 12 espias que voltam com um relatório. Ou seja, há uma observação
a respeito daquele lugar. E quantas vezes você percebeu que as decisões erradas você de fato tentou observar ou ter o conhecimento do máximo que você poderia em determinadas situações? É claro que a gente pode falar. Uma coisa, se a gente está falando de mudança de cidade, uma coisa é você para ir para um lugar que é turístico e ali você passa nos melhores lugares, você olha a cidade, tudo e diz, nossa, que cidade boa, tal. Mas quando você vai morar, aí você pega e diz, poxa, eu não sabia que era assim. Quantas pessoas estão num lugar que no primeiro momento imaginaram que poderia ser maravilhoso, mas depois que estão, vem toda a dificuldade. É que talvez faltou exatamente essa capacidade de observação, esse tempo de observar a situação para que possamos tomar decisões certas. Então, a observação tem a ver com o conhecimento. O quanto que você conhece dessa situação que você vai tomar decisão. Se você ainda não conhece o suficiente, duas opções você tem. A primeira é querer saber mais acerca daquele lugar ou daquela situação que você tem que tomar decisão, seja ela qual for. A segunda é esperar um pouco mais, até que você tenha a quantidade de observações suficiente para que possa ajudá-lo a tomar a decisão certa. Então, nunca tome decisões sem esse tempo de observação, sem você procurar saber o que é, ou quais são as coisas que podem encontrar ou ter de oportunidade sobre aquele lugar. Segunda dica que eu quero dar para você tem a ver com Gideão. Sim, Gideão e também Paulo. Paulo também dá um pouco nessa situação para nós. Mas eu quero falar primeiro de Gideão. Gideão foi um dos grandes juízes de Israel. Está escrito lá no livro de Juízes. E Deus chama ele para ser o grande líder de Israel e libertar o povo de Israel. E olha só, quando Deus chama ele, Deus manda um anjo até ele, dizendo que era um homem muito valoroso, muito valente, que Deus estava chamando para dirigir o povo de Israel e libertar o povo de Israel daquele sofrimento que estava passando dos seus inimigos. Eu, particularmente, eu sou assim. Se Deus mandasse hoje para mim um anjo na minha frente e dissesse, Carlos Alberto, eu estou chamando você para esse lugar, para fazer isso, isso e isso. Só o fato de eu ver um anjo já era o suficiente para mim, para que eu pudesse sair correndo e dizer, Senhor, já estou indo cumprindo, porque eu sei que é o Senhor. Só que Gideão é muito interessante, porque não bastasse somente essa questão do anjo, mas ele, para ter certeza, ele pega o seguinte, ok, Senhor, sim, mas eu quero uma prova, eu quero que o Senhor me confirme. O que vai acontecer? Está aqui um punhado de lã, está aí no chão, eu quero que amanhã a lã esteja molhada, seja seca, e todo o chão molhado. Primeiro teste dele. E aí Deus aceita o desafio dele, aceita a proposta dele, a questão de confirmação. Ele acorda de manhã, está exatamente como ele pediu. A lã seca e todo o chão molhado. Ele não bastasse o suficiente, pediu ao contrário, que a lã estivesse molhada e todo o chão seco. No outro dia ele acorda e está exatamente como falou. Diante disso, ele pega e diz, ok, Senhor, agora eu tenho certeza e vou em frente. O que eu quero dizer com isso, nessa segunda dica, para você tomar decisão certa? E que a gente aprende com o Gideão é ore e espere confirmação de Deus. Sim, coloque diante do Senhor, seja qual for a sua decisão, seja qual for o caminho que você tem que seguir, o negócio que você vai entrar, o curso que você vai fazer, a cidade que você vai morar, o ministério que você vai assumir, a equipe que vai formar com você. Jesus Cristo orou para saber qual discípulo ele deveria escolher. E nós também precisamos orar para tomarmos a decisão. E não somente orar, mas aguardar o tempo de Deus para a resposta. Às vezes nós podemos ficar como o apóstolo Paulo teve um dia. Eu sei que a gente, às vezes, na vontade de querer fazer as coisas, a gente sai fazendo. E é interessante que quando nós estamos na dependência de Deus, Deus ele vai direcionando a gente. O apóstolo Paulo demonstra bem isso. O apóstolo Paulo ele pega o seguinte, bom, eu vou pregar o evangelho em tal lugar. Aí o texto de Atos 16 diz o seguinte, que ele foi impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou ele pregar naquele local. E olha que ele queria pregar o evangelho naquele lugar. E o Espírito Santo diz, não, não é esse lugar para você. Depois ele vai para outra cidade. Ali ele diz que Jesus o impediu de continuar a fazer a obra dele. E tem um outro texto que ele afirma, aliás, que
o diabo que impediu ele de fazer o serviço. Mas aí ele faz o seguinte, ele para e espera. Bom, eu vou parar de dar murro em ponto de faca e vou aguardar o Senhor me dirigir. Vou aguardar a direção do Senhor. Aí o texto diz que ele tem uma visão, ele vê um jovem que diz o seguinte para ele, vem, passa a Macedônia. E aí ele entendendo sim a direção através de um sonho, que era Deus dando a resposta para ele seguiu em frente, foi fazer a vontade dele. E o grande resultado disso é que nós temos dois livros, Lucas e Atos, registrado por este jovem, a qual Paulo teve uma visão, chamando ele para a região da família dele e da casa dele, que é Lucas, o médico amado. Ou seja, nós precisamos exatamente dar esse espaço de tempo para Deus responder. Às vezes nós até oramos, Senhor, nos abençoa, mas no outro dia fazemos como Paulo. E temos que ir a um lugar onde Deus não quer que a gente vá naquele momento. Talvez Paulo pudesse ir em outra situação, em outro momento para aquele lugar. Mas se nós queremos fazer a vontade de Deus e queremos tomar a decisão certa, precisamos ir na direção de Deus. Quando nós não tomamos uma direção de Deus, de uma certa forma a gente pode acabar sofrendo. Eu diria não que Deus quer que a gente sofra, mas que foi uma decisão errada. E decisões erradas sempre levam a gente a um caminho difícil, a um caminho mais comprido. E é muito importante que a gente, então, ore, coloque diante de Deus e aguarde Ele responder. A terceira dica que eu quero dar para você para tomar decisões certas, eu diria para você o seguinte, veja as pessoas que estão em volta de você. Há consequência na vida dessas pessoas? Eu sei que existem muitas pessoas, e eu diria isso principalmente para nós homens, que a gente meio que diz o seguinte, bom, eu sou o chefe da casa, eu sou quem provê a casa, então eu vou e todo mundo me segue. Às vezes existem situações, e acontece muito isso, é muito triste ver isso, quando a gente vê, principalmente o que é muito comum hoje em nossos dias, principalmente nessa questão de brasileiros imigrando para outros países, procurando novos horizontes, num novo recomeço, e acaba indo para outros lugares sem consultar a família, sem consultar os filhos. E quantos filhos sofrem porque a decisão não foi dele? A decisão foi do pai, unicamente. Às vezes a esposa sofre, o filho sofre, porque alguém achou que tinha que ir. Não sentou para ver quais são as consequências de uma decisão como essa. Não só isso, mas decisões, às vezes simples, do dia a dia, que pode afetar outras pessoas. Então, para que você tome decisão, verifique quem são as pessoas que terão consequências boas ou ruins acerca dessa decisão que eu vou tomar e compartilhe com eles a decisão a ser tomada. É importante que a gente aprenda isso no ambiente familiar, principalmente assim, se você já tem filhos que são adolescentes, envolva eles também, ouça-os. É importante você ouvir. Ser líder não significa ser autoritário, mas ser o líder significa também que você ouve outras pessoas e você pode tomar uma decisão mais assertiva. Então, vai tomar uma decisão? Coloque-se também à disposição das pessoas que estão ao seu lado, junto com você, quais são as possibilidades de decisões que você vai tomar, que vai afetar diretamente ou indiretamente a vida deles. Envolva outros nessa tomada de decisão. Quarta dica que eu quero dar para você é: essa decisão que eu vou tomar vai me aproximar mais de Deus ou vai distanciar? Há um salmo que diz o seguinte: olha, enquanto a mim, eu quero estar mais perto do Senhor. Sim, queira estar mais perto do Senhor em cada decisão que você vai tomar. Às vezes tomamos decisões que nos afastam de Deus. E nos afastar de Deus não é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida. Eu sempre digo, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi o dia que aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida e é Ele que controla o meu ser e a Ele vivo. Essa é a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E assim eu entendo que toda a minha vida deve me aproximar mais de Deus, as decisões que eu tomo. As decisões que você toma têm aproximado mais de Deus ou afastado mais você de Deus? Para ter uma vida com excelência, é necessário não que você tenha todas as decisões da sua vida corretas. Nós somos seres humanos imperfeitos, que podemos sim tomar decisões erradas, mas a maioria delas são decisões assertivas. A minha oração para você é que você possa tomar decisões
cada vez mais assertivas e conseguir viver plenamente, livre da culpa de ter tomado uma decisão errada. Quero lembrar aqui para você, antes de eu encerrar esse vídeo, que você se inscreva no meu canal, se ainda não se inscreveu, que você curta, que você comente esse vídeo e que você compartilhe com seus amigos. Assim, você vai estar me ajudando com o objetivo desse canal, que é levar a palavra de Deus a mais pessoas, além daquelas que eu conheço, da quem me uno, daquelas que me ouvem fisicamente, mas também em outros lugares. Que você me ajude com esse objetivo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.